No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor Antônio Carlos Ferreira, apelidado de Tonho, faleceu aos 73 anos. Nascido em uma pequena vila da região serrana de São Paulo, Tonho foi um homem de vida intensa, marcada por dificuldades e glórias que lhe deram um nome imortal na terra e além. Filho de pais humildes, Tonho cresceu entre a natureza selvagem da Serra da Mantiqueira, aprendendo desde criança a força da vida, a beleza da diversidade floral e a leveza das asas dos inúmeros pássaros que povoavam o seu quintal. A juventude de Tonho foi marcada por uma paixão feroz pela literatura e por um amor ardente pela história de sua terra, dedicando-se desde cedo à escrita de poemas e aos estudos sobre a cultura indígena da região. Com 24 anos, Tonho se mudou para o Rio de Janeiro para cursar letras na antiga UFRJ. Lá, ele fundou uma escola de educação popular que ajudou milhares de jovens da favela a terem acesso à cultura e à educação. Aos 40 anos, Tonho recebeu o título de professor emérito por seu trabalho incansável e seu compromisso com a educação do povo brasileiro. A vida de Tonho foi marcada também pelo amor pelas artes plásticas. Apaixonado por pintura, fotografia e escultura, Tonho abriu sua própria galeria em 2001, onde expôs as obras de muitos artistas emergentes da região carioca. Em 2009, ele recebeu o Prêmio Machado de Assis, uma homenagem à sua dedicação ao mundo das artes e às letras. Tonho também foi um apaixonado pela natureza e pelo meio ambiente. Fundador da Proteção Ambiental de Serra Jardim, Tonho dedicou muitos anos da vida a lutar pela preservação do meio ambiente e pelo bem-estar das comunidades locais. Seu trabalho lhe rendeu o título de guarda florestal honorário em 2018. Mas além do trabalho, Tonho foi um homem que amava a vida simples. Gosto dele consistia na leitura de livros em seus finais de semana, na passeada às ruas da sua cidade e na conversa com seu amigo mais próximo, o vizinho Donizete. Seu lar era um refúgio de paz e amor, onde os amigos encontravam sempre abrigo e alegria. Mas a vida de Tonho não foi de dores e glórias apenas. Em 2014, ele perdeu sua esposa, Maria da Silva Ferreira, a grande amor de sua vida, vítima de câncer. A morte de Maria foi um golpe cruel que marcou para sempre o coração de Tonho, mas ele continuou forte, dedicando-se às causas que mais lhe importavam e ensinando ao seu filho e às suas muitas amigas a força da vida. Em 2019, Tonho foi homenageado com a Ordem do Mérito Cultural, uma distinção que reconhecia toda a sua carreira e que lhe deu o título de cidadão honorário. Mas para os que o conheceram, Tonho será lembrado por mais do que seus títulos e prêmios. Será sempre lembrado como um homem de coração grande, que dedicou sua vida a ensinar e a amar, e que deixou uma marca profunda na terra de seu nascimento. No final, Tonho será lembrado pela casa cheia de luz e de sonhos, pelo quarto onde dormiu milhares de noites, pelo olhar tão firme e decidido, pela mãe que protegeu a natureza e pela vida simples que amou tanto. E quando alguém passeie pelo seu antigo quintal, lembrar-se-á da figura do Tonho, sentado na cadeira de madeira, olhando para o céu e sonhando com uma vida mais feliz e mais justa para todos. Esta manhã, em Vila Esperança, interior de Minas Gerais, faleceu a respeitável e inesquecível doutora Maria Aparecida Ferreira, com 81 anos de vida e brilho. Filha única, viúva e mãe de 3 filhos, ela sempre se destacou por sua paixão pela educação e pelo bem-estar da comunidade em que viveu. Nascida em 1938 no bairro Santo Antônio, no centro de Vitória, Maria Aparecida era filha de humildes pais que sempre incentivaram o estudo e a leitura. Aos 9 anos, perdeu seu pai em um acidente de táxi, o que marcou o resto de sua vida e a fez fortalecer-se em Deus. A partir daí, decidida a tornar-se professora, dedicou-se ao estudo e, com apenas 19 anos,
graduou-se na Universidade Federal do Espírito Santo, onde recebeu o título de professora emérita. Em 1962, mudou-se para Vila Esperança, onde trabalhou por mais de 50 anos como professora de português e literatura em escolas públicas e particulares. Sua paixão pela educação era tão forte que criou a Associação Educacional Maria Aparecida Ferreira, uma organização sem fins lucrativos que ofereceu oportunidades de estudo para centenas de meninas e meninos da região. Além disso, ela foi conhecida como defensora tenaz da natureza e do ambiente. Fundou o Grupo Ecológico Vale Verde, que lutou contra a poluição e promoveu inúmeras atividades de plantio comunitário. Por seu trabalho incansável, em 2012 recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Proteção Ambiental. Como mãe dedicada, Maria Aparecida enfrentou dificuldades e triunfos com a mesma força de caráter. Em 1974, perdeu seu filho caçula em um acidente de carro, mas continuou liderando a família com amor e paciência. Seus filhos e netos sempre se lembrarão de sua dedicação a eles e da tradição de fazer biscoitos de Natal e pães de queijo em suas festas. Na casa da Rua das Flores, com vista para o jardim cheio de rosas, Maria Aparecida gostava de passear na tarde e ouvir a música de seu marido no violão. Seus olhos sempre brilharam de amor e compaixão quando falava sobre ele, que falecera em um acidente de ônibus em 2005. Como escritora talentosa, Maria Aparecida compunha poemas inspirados nas paisagens da região e na vida cotidiana. Seu diário, preenchido de reflexões e sonhos, servirá de inspiração para suas futuras gerações. Na cerimônia de despedida, realizada na Praça do Povo, a família e amigos se reuniram para lembrar da vida generosa de Maria Aparecida. O bispo de Vitória declarou-a cidadã honorária e elogiou seu trabalho e compromisso com a comunidade. A rádio local homenageou-a com um especial e o jornal Correio do Vale dedicou 4 páginas à sua vida. Não há dúvida de que Maria Aparecida Ferreira foi uma mulher deslumbrante, respeitada e inesquecível. Com a saída dela, o mundo ficará um pouco mais escuro. Mas sua luz, como a dos milhões de estrelas no céu noturno, continuará a iluminar as vidas das pessoas que conheceu e inspira para sempre. Aos olhos da Rua das Flores, onde ela morou por décadas, ela estará presente pela eternidade, como um gesto de amor e coragem, sempre lembrada em suas festas e noites serenas. Selton Mello, o encantador brasileiro da tela, uma figura que se ergue como um testemunho vivo do nosso próprio cenário paisagens, onde os sonhos são coloridos e as paixões impetuosas. Desde a sua infância em Belo Horizonte, selado pelo sol da tarde brasileiro, ele se ofereceu como um sacrifício às artes. Crescendo em meio ao barulho vivo das ruas e aos cânticos de futebol, Selton aprendeu que o verdadeiro lirismo se esconde atrás dos olhos de cada ser humano. A vida em Minas Gerais foi uma escola de formação para seu talento. Os sinais vibrantes do verão brasileiro, as cerceadas sombras das árvores e o canto da vida em seus corações, todos contribuíram para a forja de sua alma artística. Aos poucos, suas performances foram sendo reconhecidas, até que seu nome se transformou em um culto no Brasil. Eles se apaixonaram por ele, como por um ídolo da vida, pois Selton Mello é mais do que um ator, ele é um intérprete do coração brasileiro. Sua versatilidade é a sua mais valiosa moeda. Do dramático Carlota Brasil até o Cômicos Normais, Selton se transformou em cada personagem como uma flor que abre suas pétalas para o sol. Sua capacidade de se metamorfosear é a sua maior arma, e seus olhos, um testemunho silencioso da força de sua arte. Mas mais do que ser um ator, ele é uma voz. Um grito que atravessa fronteiras, que dá vida às palavras escritas. Ele é o Filho do Brasil, a encarnação viva de nossa paixão por tudo que é verdadeiro, belo e desgarradoramente humano. Selton Mello, uma luz que ilumina as sombras, um sonho que se tornou realidade, um símbolo da vitalidade do Brasil e de sua cultura vibrante. Ele é tudo que estamos e tudo que queremos ser. Ele é nós mesmos, refletido através das lentes da emoção e da beleza. E ainda assim, Selton Mello é mais do que um mito ou uma lenda. Ele é a vida, o coração e o alma do Brasil, eternamente vivos na tela e no nosso coração. Selton Mello, um nome que brota da terra de Passos, onde as colinas abençoam a vida com a sutileza do verde e o carinho da simplicidade. Aquele céu mineiro, tão azul como a esperança, foi testemunha dos primeiros suspiros do destino.
Em casa de Selton, a educação era uma aliança sagrada e o amor por uma cultura rica e diversificada se revelou um elixir divino. A mãe, aquela súplica maternal que a vida construiu em carinho, cantava canções, lia poesias e contava histórias, enquanto o pai, com sua voz baritona, trazia à mesa os diários de Jules Verne. Naquele berço humano onde a amizade entre irmãos se confundia com a corrente do mar, Selton surgia como uma onda emocionante e inesperada, enquanto o mundo vibrava em sua presença e despertava as esperanças de um sonho. As tardes em Passos eram composições musicais, onde a luz dourada do sol fazia harmonia com a criação das almas. E Selton, que em underline start pássaro daquele céu mineiro, encantava os árvores e as ruas de suas histórias, em uma festa onde a imaginação era o sal e o sol era o teor. A família, um berço feito de amor e cultura, foi o forno que transformou a paixão de Selton por arte em um brilho inquebrável. A mãe, um sol que iluminava as sombras do silêncio, cantava e lia, enquanto o pai, uma voz sólida, trazia a tabela magia dos livros de viagens. E foi neste ambiente carinhoso e estimulante que Selton desenhava seus primeiros passos no mundo artístico, como um pintor que abre sua paleta de cores para o espetáculo do mundo. A educação e a cultura foram suas armadilhas, e o lar, seu berço inconfundível. Aquela terra mineira, cujo solo se abraça às crianças com a força de um sonho, foi testemunha do nascimento de uma estrela, de um sonho que despertaria o mundo. Selton Mello, como uma flor que brota do solo, encanta o mundo com sua presença e dá vida à arte brasileira. No auge da juventude, Selton Mello desceu das serras mineiras em busca do marabárico encanto carioca. O Rio de Janeiro, aquela terra de mil encantos, prometia mais do que paisagens pintadas por Monet. Era o berço das grandes artes e um sonho para muitos. Selton ia através da Serra dos Órgãos em uma jornada de despedida, olhando fixamente para a lendária cadeia montanhosa que sempre parecia uma gigantesca harmonia musical. Chegando à cidade encantadora, o cenário começou a tomar vida e cor. O mar agitado dançava em ritmo sincopado com o vento, enquanto os morcegos voavam sobre o rio Guanabara, como palhaços iluminados por um sol que parecia esculpido por Aldemir Martins. A vida em carro cheio, a música de Ivan Lins e o futebol do Botafogo marcavam dias e noites infinitas naquele rio que já não era mais apenas de janeiro. Selton, como um peixe ao sentir a água, se abraçou à vida carioca, imerso nas ruas do Lapa, saindo de manhã para mergulhar no aprendizado da atuação, e caindo à noite, como gavião na lenda, em uma cidade que o acolhia com sonhos. Participou de testes, frequentou oficinas e encontrou mentores que o ajudaram a desenvolver sua sensibilidade artística, como uma planta buscando a luz do sol. No entanto, o caminho da fama não é fácil. O início de carreira é em underline start agora marcado por desafios e dificuldades que testam a perseverança e o caráter, como as vertentes do Morro do Cantagalo. Mas Selton, com a intensidade de sua interpretação e o carisma natural que atraía público e colegas, não demorou para destacar-se rapidamente, como uma estrela no céu noturno da cidade maravilhosa. Aquele menino mineiro, que veio ao Rio de Janeiro com o sonho de ser ator, acabou se tornando mais do que isso. Foi um emissário da vida, que fez vibrar as almas de todos aqueles que tiveram o privilégio de presenciar suas interpretações artísticas. E é aquele legado que Selton Mello deixou para a história do Brasil, como um registro das emoções que nos movem e que tornam nossa vida uma obra-prima inacabada e vibrante. Selton Mello, uma estrela que brilha no firmamento da cultura brasileira, uma luz radiante em uma terra de paixões intensas, onde o sol se derrama sem parar e as emoções ardem com fervor. Ele é mais do que um ator, ele é um criador de mundos, um pintor de sentimentos, uma voz que transmite a alma da terra brasileira. A vida adulta de Selton foi um caminho pavimentado por esforço, paixão e respeito pela arte. Ele se consolidou como uma figura incontornável, uma presença constante em telas grandes e pequenas, em ficção e realidade, em sonhos e memórias. Ele viveu personagens que nos tocaram o coração, como no sucesso de televisão O Alto da Compadecida, onde ele desempenhou um papel central, se transformando na personificação do espírito brasileiro, sagrado e humano ao mesmo tempo. Mas não é apenas em novelas que Selton brilha. Seu talento também foi reconhecido no cinema, onde dirigiu obras de arte como O Palhaço, um filme que nos leva a explorar o universo interior do ser humano, onde a felicidade é uma ilusão e o sofrimento um constante.
O filme é uma metáfora da vida brasileira, onde a magia e a tristeza se misturam em um balanço equilibrado. Selton Mello recebeu prêmios importantes por sua dedicação à arte, tornando-se um símbolo de qualidade e autenticidade brasileira. Ele é o testemunho de que a popularidade não é sempre sinônimo de superficialidade, que a cultura pode ser acessível e profunda ao mesmo tempo. Ele equilibra o carisma popular com a profundidade cultural, mostrando que eles não são contrários, mas sim complementares. Seu legado é um testemunho da riqueza da cultura brasileira, onde a paixão por futebol, música e arte se misturam em uma balada sonhadora. Selton Mello é como Marabá no meio do sertão. Ele nos lembra que mesmo no meio do deserto, pode haver um foco de luz, um rio escondido, uma flor rara e bela. Ele é a alma da terra brasileira, um Benedito presente em um cenário tão variado quanto o nosso país, que vai do sol brilhante à chuva intensa, de paixões apaixonadas às tristezas esquecidas. O mundo de Selton Mello é uma viagem pela alma brasileira, onde a dança, o canto e o teatro se misturam em um ritmo que nos faz vibrar. Ele é o coração batendo em ritmo sincopado do Brasil, onde a arte é um sonho vivida e o talento uma flor rara e valiosa. O legado de Selton Mello é a prova de que a qualidade artística pode ser acompanhada de popularidade e que o sucesso não tem que custar a autenticidade. Ele é uma luz brilhante em um caminho longo e desafiador, mostrando que é possível viver do sonho sem esquecer o amor pela terra natal. Selton Mello, o imparavelmente inconfundível, é hoje mais do que uma figura no cinematográfico e televisivo brasileiro. Ele foi um catalisador de um novo leque estético. Seu talento não consiste apenas na interpretação, mas também na habilidade de conectar-se com o público, sem perder a sofisticação que o eleva aos mais altos patamares da arte. A vida de Selton parecia uma obra-prima em si mesma. Em seus olhos, um mar de sentimentos, podia-se ver reflexos das mais diversas emoções, como se cada personagem vivenciada fosse uma folhascula que deixasse sua marca no vidro do coração. Era um intérprete intensificado, cujo trabalho nos faziam viver e respirar seus papéis, transbordando de vida. Ele era um contador de histórias apaixonadíssimo. Cada personagem vivenciada foi uma canção cantada com a voz mais sincera, emoções que penduravam-se nas paredes do seu ser, como flores numa varandinha. Seus papéis não eram apenas personagens de filmes ou séries, era vida, amor e tristeza. Como criador, Selton também soube deixar marcas profundas na cultura brasileira, como um rosto gravado na areia, que a eternidade não consegue esquecer. Ele foi um pioneiro em uma época de mudança, levando cinema e televisão para lugares nunca antes alcançados. Selton Mello foi e será lembrado como um símbolo da coragem de se reinventar, do poder transformador da arte e da importância da sensibilidade. Ele era tudo em uma pessoa, uma luz, uma voz. E sua memória viverá para sempre no coração de todos aqueles que adoraram suas obras, em um Brasil que ele ajudou a construir e a reerguer.